Pessoas queridas, hoje nós vamos abordar o conceito de serial. Seguramente uma das mais importantes contribuições de Sartre para a compreensão da contemporaneidade. Durante muito tempo ficamos apenas naquela reflexão sobre conflitos de classe, baseada na questão econômica. E Sartre traz o conceito de serial, ou seja, de grupos que de repente estão em conflito, mas que necessariamente não têm problemas com a condição econômica, não depende desse conflito econômico. Então, alguns seriais, algumas serialidades, elas são inextricáveis. Por exemplo, eu nasci em São Paulo, eu sou um serial paulistano e eu não tenho como mudar. Eu não tenho como mudar esse serial. Por mais que eu possa mudar para Minas e falar que sou mineiro de coração, isso e aquilo, o serial paulistano ele está imbricado na minha vida para todo e sempre. Outras condições de serialidade eu posso mudar ao longo da vida. Então, por exemplo, num dado momento eu sou cristão, católico, mudo, vou ser metodista ou vou ser budista, eu mudo essa serialidade. E aí é o que a gente vai vendo. Então eu tenho um outro serial que é o torcedor de time de futebol. Então de repente eu faço parte do serial do São Paulo. Tem outro que faz parte do serial do Corinthians. Então vejam que são pessoas que de repente são seriais diferentes, que pode ter um confronto, como a gente vê após jogos, e que não tem a ver com a condição econômica. Não tem nada a ver com o conflito de classe derivado da condição econômica. E um outro exemplo bastante comum assim é aquele serial que envolve aluno e professor. Então, um aluno ele entra para uma turma de uma universidade no dia de hoje, por exemplo, ele já faz parte do serial aluno. Se houver um embate com o serial professor, ele já está aliado aqui com o serial aluno. Vai ter um embate pelos dois tipos de serial. Então isso é muito interessante, porque a gente vai ter vários seriais de várias formas, tendo confrontos, conflitos, e sempre em desarmonia com os próprios objetivos de cada grupo de serialidade. A coisa fica ainda mais complicada quando esse serial envolve sofrimento psíquico, envolve categorias de psicopatia, envolve diagnósticos. Então aí, de repente, uma criança lá na terra infância é diagnosticada com algum tipo de psicopatia. Isso ficou para a vida toda. Ninguém vai questionar se o diagnóstico foi correto, se o médico ou psicólogo que avaliou e classificou tem qualificação para tal. Não. Aquela pessoa vai estar estigmatizada com esse serial. Um exemplo disso é o Messi, o grande jogador de futebol. Ele foi categorizado na infância como autista. E ele é autista para sempre. Então, se ele pega uma bola e não reparte com os companheiros, ele não repartiu porque ele é autista. Se ele não comemora o gol com uma grande efusão, é porque ele é autista. E não se questiona quem o diagnosticou dessa forma, com que bases, com que condições. Então, esse conceito de serial ele é muito importante, principalmente para a gente trazer a reflexão sobre esses conceitos que se faz em saúde mental. Porque, de repente, eles acabam se tornando um grande pejorativo na vida das pessoas. A gente enquadra determinados grupos em determinadas serialidades, em determinadas psicopatias e de modo irreversível. Alguém diagnosticado, como eu falei no caso do Messi, como autista, é autista para sempre. E também chamar o Messi de autista é no mínimo discutível, né? No mínimo discutível. Mas ele é autista, porque alguém o classificou. Então, da mesma forma, se a gente pegar outras conotações sociais, um drogadito, ele vai ser sempre um drogadito, ou um ex-drogadito, um ex-alcoólico. Ele jamais vai se livrar dessa condição, dessa serialidade. Alguém que foi alcoólatra um dia, quando muito, é um ex-alcoólatra, mas ele não deixa essa serialidade. Então, esse conceito de serial é bastante importante para a gente refletir as maneiras de como a gente está categorizando pessoas e sofrimentos psíquicos.